João capítulo 3, como hoje vai ter o batismo das crianças e dos adultos. João capítulo 3, a partir do versículo 1, nós vamos ler. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que tu és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires se eu te disser: importa que deve nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: quando pode suceder isso? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não credes. Como vocês vão crer se eu vos falar de coisas celestiais? Ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo que por Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Senhor, obrigado por tua palavra, acrescenta sua bênção sobre nós, fala ao nosso coração nessa manhã, abre os olhos do nosso entendimento, para compreender, Senhor, o que tu desejas falar, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto, ele traz especificamente sobre esse novo nascimento, essa proposta de nascer de novo. Nicodemos era um conhecedor da lei daquela época, ele conhecia as Escrituras, e Jesus, ele era o que foi anunciado pelos profetas. Jesus vinha para salvar as pessoas. Só que o povo judeu naquela época estava esperando o Messias de outra maneira. Ele não esperava um Messias tão humilde como Jesus veio. Mas nas promessas estava escrito que ele viria no jumento, que ele ia entrar triunfalmente em Jerusalém como no jumento. Estava escrito que ele seria um servo que ia se entregar, como está escrito em Isaías 53, que ele não tinha formosura, era aflito de Deus, oprimido, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas feridas nós fomos sarados. Estava escrito sobre tudo isso, só que com o tempo eles focaram em outras coisas e acabaram se esquecendo. Por isso que, por exemplo, nós relembramos da morte e ressurreição de Jesus todo mês. Aos irmãos aqui que são da Igreja Católica, todo domingo, não é isso? Todo domingo come o corpo de Cristo e lembra da morte e ressurreição de Jesus. Não pode ser esquecido isso. Nós não podemos esquecer, porque essa é a base da nossa existência, é a base de estarmos vivos, é o amor de Deus revelado em Jesus Cristo. No versículo 14 ele diz, Jesus estava falando para Nicodemos, e do modo que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem também seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. É sobre vida eterna, não é só sobre a vida agora. E muitos só focam na vida agora. Comer, beber e vestir, possuir, ter, e às vezes não importa como tem, não importa como conquistou, o que importa é ter.
Não importa com quem eu fiz aliança, o que importa é eu ter, aparentemente estar bem. Não, importa sim, tudo isso importa. Principalmente no futuro, principalmente lá na frente, vai importar bastante. Vai importar muito, nascer de novo. Nicodemos tinha essa dúvida sobre o poder que Jesus exercia aos enfermos, aos demônios, a influência que ele tinha para curar pessoas. E ele pergunta: com certeza você é algum mestre vindo da parte de Deus, que ninguém pode fazer essas coisas se não vier de Deus. É interessante que o mestre da lei identificava que vinha de Deus, mas ele estava ainda em dúvida. E Jesus confronta ele com uma coisa um pouco filosófica: você precisa nascer de novo. E ele diz: rapaz, mas como assim, né? Vou voltar para o ventre. Não vai me dizer que você vai dizer que eu devo voltar para o ventre da minha mãe e nascer novamente? E isso é impossível para qualquer pessoa. Mas o que é possível para Deus? As pessoas não voltam para o ventre. As pessoas nascem de novo por uma decisão no seu coração. E essa é a coisa mais fantástica do Evangelho. Eu posso ter a vida transformada a partir de uma decisão. Eu recebo Jesus no meu coração. Eu quero essa verdade. Eu quero esse novo nascimento para mim. Eu quero esse novo nascimento para a minha vida. E o que acontece com aquele que é nascido de novo? Ele vai viver num novo entendimento. Naquilo que muitas vezes, quando nos cobram, né, do cristão, o cristão tem que ter atitudes de Cristo, né? Cristão significa pequenos cristos, ou seja, imitadores de Jesus, que vão viver, né, a sombra do que Jesus viveu. E quando nós olhamos o Evangelho de Jesus, nós vemos um homem manso, humilde, dedicado às pessoas, não avarento, mas alguém que, além de entregar a sua vida em resgate de muitos, ele também viveu o exemplo para que Deus fosse glorificado em sua vida. Existe uma certa mentira que proclamam que depois que se batizar você não pode mais pecar. Vai ser impossível o ser humano em carne não cometer pecado. Em 1 João capítulo 1, versículo 5, diz que Deus é luz e nele não habita treva nenhuma. Se alguém diz que não comete pecado, é mentiroso e a verdade não está nele. Jesus é luz, Jesus não tem pecado. Então você não pode dizer que não tem pecado. Você vai pecar, porque pecar é errar o alvo, é tropeço. Ontem o pastor que estava aqui celebrando o culto, né, dando a palavra, Lelê, depois você fala, você é fã de João Paulo, né? Eu sei. Depois você fala com ele. Ela ali disse: João Paulo canta bem, né, pai? Olha. Aí, eu estava falando o quê mesmo? Sim, lembrei. Aí o pastor que estava aqui ontem, ele falou sobre essa questão. Quando nós estamos no trânsito, qual o nosso comportamento? A gente peca no trânsito, a gente peca em casa com os filhos, a gente peca no trabalho. Agora, o pecado, como diz a palavra do Senhor, está à porta, convém a você dominá-lo. Foi o que Deus falou para Caim. Então o pecado é o errar o alvo, é um tropeço. Não é um modo de vida, não é um estilo de vida. O estilo de vida de pecado é iniquidade. Então nós não vivemos na iniquidade, mas vamos errar. Aí tem, na minha adolescência, dizia, ó, depois que você se batizar, você não pode errar mais. Aí ficava todo mundo com medo de se batizar. Eu disse, não, você não pode errar antes e depois. Porque não existe isso. O que acontece quando nós nos batizamos? Nós temos uma consciência do pecado. Nós temos um discernimento. Por isso que eles estão nessa idade para o batismo agora, porque agora eles têm o discernimento do que é o pecado, do que é o erro do alvo, de orar, de pedir a graça de Deus.
de pedir a restauração do Senhor. Entende? Nesse momento eles compreendem mais o que é errar o alvo. Porque muitos pensam assim: se eu não vou querer o evangelho porque eu já vivo uma vida toda errada. E a palavra do Senhor diz que ele veio para os que estavam doentes, não aqueles que estavam bem. Por quê? Nós, quando estamos doentes com o pecado, com as coisas desse mundo, a gente precisa de Jesus para a nossa restauração. A gente precisa de Jesus para alinhar o nosso alvo, porque a gente perdeu o alvo. Mas qual é o instrumento do inimigo? Não perca tempo com isso, se entregue ao pecado e pronto. Porque eu sempre falo isso aqui: a mentira mais sem noção que o inimigo pode dizer é que Jesus não te ama. Mas é a que dá mais certo no coração de muita gente. É incrível o quanto eu encontro pessoas que, cara, eu pensava que Deus não me amava. Mas é a mentira mais besta. Você acha mesmo que Deus ia enviar seu Filho para nos resgatar dos nossos pecados, entregar o seu Filho em nosso resgate, e ele ia ficar te perdendo por qualquer coisa? Não. O amor dele é maior, o amor dele é mais profundo, o amor dele é mais alto. Nascer de novo é essa compreensão de que Jesus nos ama tanto, entregou o seu Filho em nosso resgate, e disse uma coisa, acho que vocês lembram, acho que todo mundo aqui já assistiu algum filme da Paixão de Cristo, seja de Mel Gibson ou qualquer outro. O de Mel Gibson é o mais famoso. Quando ele está na cruz, ele diz: está tudo consumado. Uma tradução diz que ele fala: está tudo pago. E nós fixamos o nosso coração nisso. Jesus pagou um preço por mim, e eu não posso abrir mão deste amor que ele tem por mim. Os prazeres da vida são bons, mas eles são perecíveis. As coisas desse mundo, elas não vão vir ruim, elas têm que vir boa para atrair meu coração. Mas só aquele que teve um encontro genuíno com Jesus. Por exemplo, minha filha tem 12 anos, está se batizando hoje. Ela ainda vai ter uma experiência profunda. Porque a experiência profunda é quando é bem marcante mesmo, sabe? Eu nasci no Evangelho, desde os 5 anos na igreja, então, praticamente nasci no Evangelho. E eu tive experiências em certas idades da minha vida, mas a mais marcante que eu tive foi quando eu tinha 17 anos, que eu estava me drogando e Deus me visitou naquele dia para me resgatar. E toda vez que eu lembro desse dia, eu lembro do profundo e genuíno amor de Deus. Tem uma música, acho que os meninos já devem ter ouvido essa música: como pode me amar, Deus, sabendo que eu sou falho, e tudo que eu faço de errado, como pode em mim confiar? Como é que ele pode confiar em mim, sabendo que eu fugiria se a porta estivesse aberta? Como pode me amar assim? Esse é o nosso comportamento, porque a carne, ela quer prevalecer. Por isso que o amor dele tem que sempre ser lembrado, para estar fixo no meu coração e no seu, e dizer: eu sei que se a porta estivesse aberta você fugiria, mas eu mostro o meu amor para você, e você consegue fechar a porta. Porque nascer de novo é o poder de uma decisão, não só de Cristo, mas uma decisão minha e sua também. Tanto que o versículo 16 de João 3 é o mais conhecido, depois de Salmos 23. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único,
para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. É tanto que o amor é tão inexplicável, o amor de Deus, que João não conseguiu escrever aqui em palavras. Ele não conseguiu definir o amor de Deus. Ele escreveu de uma tal maneira. Ou seja, eu não sei nem como dizer que amor é esse. Eu não sei nem mensurar que amor é esse que ele teve, que eu só vou escrever que foi de uma maneira inexplicável. Ele deu o seu filho. Ele não poupou o seu filho para que eu e você fôssemos resgatados. E esse amor, renovado a cada dia, precisa renovar na nossa mente isso. Como podemos permanecer firmes no Senhor? Conhecendo a profundidade do amor de Deus. Conhecendo a profundidade do seu amor. Versículo 17 diz: porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem mostradas as suas obras, serem vistas. Aqui na minha versão, que é mais antiga, está arguidas, significa ser vista, exposta. Quem pratica a verdade, aproxima-se da luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque elas são feitas em Deus. Os homens amaram mais as trevas do que a luz. E cabe essa decisão. Olha para a luz. Ela ilumina a nossa alma, mas nós precisamos dizer assim: eu quero a luz, eu quero a verdade, eu quero a vida. E nascer de novo, como disse Jesus para Nicodemos, precisa nascer da água e do Espírito, precisa ser lavado pela palavra de Deus e receber o Espírito de Deus. Então, quando nós entregamos nossa vida ao Senhor, recebemos o seu Espírito e a partir disso, começa a mudar o nosso entendimento. Começa aquela boa perseguição do Espírito Santo na nossa cabeça. Olha, isso aí não vai ser bom. Você fica: meu Deus, estou escutando vozes. Logo agora, nessa idade, já estou ficando doido. Mas não, é o Espírito de Deus falando conosco, dizendo: ei, não faz isso. Não pegue esse caminho. Não tome essa atitude. A palavra salta. Né, tio? A palavra salta dentro do nosso coração. Crescendo o Evangelho fez isso na minha vida. Quando o pecado bate na porta, principalmente na juventude, na adolescência, eu lembrava da palavra de Deus. A palavra saltava dentro de mim. E isso me trazia a vida. E relembrar que Jesus, ele pagou um preço muito alto para que eu perdesse tempo com qualquer coisa dessa vida. Que esta palavra venha chegar aos nossos corações e aos nossos batizandos, compreendendo que hoje não é um dia só para tirar uma foto. Hoje não é um mero memorial, né? Hoje é um dia que marca a sua vida, da sua exposição. A gente fala que hoje é um dia de morte e ressurreição. É um dia que eles morrem para o mundo e renascem para Deus. Nós lemos agora sobre isso, nascer de novo, né? Então eles vão renascer. Interessante é que esse renascimento independe da água. Na África, como é escasso de água, tem irmãos que cavam um buraco, enche de água e batiza na água com lama mesmo. Já em lugares mais frios, eles cavam um buraco no lago de gelo e derrama a pessoa e puxa ela, a água bem fria, naquele nível abaixo de zero. Mas a questão não é sobre descer a água somente. É o renascimento aqui no seu entendimento. Aonde esse tesouro ninguém pode roubar. É um tesouro precioso que a traça e a ferrugem não corrói. Amém?